Oi, gente. Só esperar todo mundo entrar aí. Tinha 8 pessoas. Vou esperar as 8 entrarem e a gente continua. Já até pus para gravar para não esquecer. Bom, vamos aqui compartilhar a tela. Vou compartilhar primeiro. Na hora que eu achar. Ai, que sumiu aqui, peraí. Então, gente, nós estávamos falando sobre a terceira hipótese de decretação de intervenção federal provocada, aquela em que o presidente da República não pode atuar de ofício, ele precisa de uma provocação. Nós falamos na aula passada dos incisos 1º e 2º e hoje do inciso 3º, tá? Então, vamos ler aqui o inciso 3º. A decretação da intervenção dependerá de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República na hipótese do artigo 34 e no caso de recusa à execução de lei federal, tá? Então, voltando aqui no artigo 34, a gente vê que o inciso 7º são o quê? Os princípios sensíveis, aquele que nós já falamos muitas vezes dele, né? E parte do inciso 6º aqui, ó, prover a execução de lei federal, primeira parte do inciso 6º. O resto do inciso 6º não entra nesse inciso do artigo 36, gente. Ele não depende desse provimento, ele vai depender de quê? Do inciso 2º do 36, que é aquela requisição pelos tribunais, que a gente falou aula passada, tá? Então, o artigo 36, inciso 3º, vai falar dessas duas hipóteses aqui. Princípios sensíveis e recusa de execução de lei federal. E qual que vai ser o requisito? Depende de quê nessas hipóteses? De provimento pelo STF de representação do Procurador-Geral da República. O que é essa representação? Vou falar brevemente, muito resumidamente, na aula que eu gravei, sobre questões relacionadas a ações de controle de constitucionalidade, né? Vocês vão estudar lá no 5º período controle de constitucionalidade, né? Que é o quê? É aquela técnica que a gente utiliza para controlar, para verificar se as nossas leis estão de acordo com a Constituição, tá? E esse controle a gente faz, uma das formas de realizar esse controle é por meio de ações judiciais específicas, que são ajuizadas perante o STF, tá? Então nós temos a ADIM, ação declaratória de constitucionalidade, a DPF e uma série aí que vocês vão estudar ainda. Uma dessas ações é esta representação aqui. Então, essa representação de que esse artigo trata é uma ação judicial, chamada representação interventiva, ou também denominada ADIM interventiva, tá? Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Vocês vão ver que tem 2 nomes aí, tá? Então, gente, o que tem que ter aqui? Uma ação ajuizada pelo Procurador-Geral da República. Ele é a única pessoa que tem legitimidade para ajuizar essa ação. O PGR, tá? Ele vai ajuizar uma ação perante o STF, tá? Essa ação vai analisar o quê? Essa ação vai analisar a constitucionalidade da atuação do Estado-membro. Se o Estado-membro, se a atuação do Estado-membro está ferindo um princípio sensível ou não. Tá? Vamos voltar aqui. Eu tirei só para botar mudo aqui em todo mundo. Então, gente, o que vai... Qual que é o requisito que esse artigo aqui me fala? Uma ação judicial ajuizada pelo Procurador-Geral da República nos casos de o Estado-membro ferir princípio sensível, ferir algum princípio sensível, ou de estar dando recusa à execução de uma lei federal, e aí o Procurador-Geral da República vai observar, né, ou ficar sabendo, porque alguém o comunicou, que um determinado estado, estava dando o exemplo do Mato Grosso, por exemplo, deixou de prestar contas da administração pública. Está vendo aqui que prestar contas é um princípio sensível, né?
Então, o Mato Grosso deixou de prestar as contas. E o Procurador-Geral da República ficou sabendo porque alguém comunicou, né? Ou ele mesmo viu, ele percebeu, né? Estava analisando alguma outra questão lá e se deparou com essa falta de prestação de contas, por exemplo. O que ele faz? Ele observa, bom, esse estado aqui está ferindo um princípio sensível, pode ser que seja necessário fazer uma intervenção federal nele. O que o Procurador-Geral da República faz? Ajuiza uma ação chamada representação interventiva lá no STF. O STF vai fazer o quê? Vai decretar intervenção ou não? Não. O STF vai analisar a constitucionalidade desta ação, tá? Então, na hora que chega lá no final, o STF pode tomar duas decisões: julgar procedente ou julgar improcedente, tá? Quando ele julga procedente, quer dizer que ele está dando provimento à ação. Quer dizer que ele concordou com o autor da ação. Quem que é o autor da ação nesse caso? O PGR. Ele concordou, entendeu, analisou tudo e entendeu que, de fato, o Estado está ferindo um princípio sensível. E aí ele faz o quê? Julga procedente, dá provimento à ação. Ou ele pode entender que não era nada daquilo, era uma outra questão, um erro, um desentendimento, né, um mal-entendido qualquer, e não estava havendo violação ao princípio sensível. Nesse caso, o STF faz o quê? Julga improcedente, ou seja, nega provimento à ação. Tá? Quando o STF nega provimento à ação, paralisa aí, a ação é arquivada e não mais há que se falar em decretação de intervenção, tá? Porque o requisito do inciso 3º, gente, não é a existência da ação, é o provimento da ação, tá? Então, se o STF dá provimento à ação, o que acontece? Ele comunica para o presidente da República e o presidente da República tem 15 dias para decretar a intervenção. O presidente é obrigado a decretar a intervenção? Sim. Nesse caso aqui, o provimento da ação vai funcionar como se fosse uma requisição. Ele recebe o comunicado de que a ação teve provimento, ele é obrigado a decretar a intervenção. Não está nas mãos dele essa decisão. Tá? Ele é obrigado a acatar o que o STF falou. Agora, quando o STF nega provimento a essa ação, aí não mais se fala em decretação de intervenção. Por quê? Porque não estou cumprindo o requisito. O requisito é o provimento da ação. Se o STF negou o provimento, não tem o requisito para decretar intervenção federal aqui nessas circunstâncias aqui que esse artigo me fala. Tá? Então, se o STF negou o provimento, arquiva a ação, acabou, ninguém mais fala de intervenção federal nesse caso. Ok? Vamos voltar ao material para ver se estou esquecendo de falar alguma coisa para vocês. Tá? Então, representação interventiva do Procurador-Geral da República perante o STF, por questões, né, que o artigo fala, ofensa aos princípios sensíveis, né, ou recusa de execução de lei federal. Pronto. Supremo não decreta intervenção, ele apenas analisa o comportamento do Estado. Quem tem competência para decretar intervenção é o chefe do executivo, que é o presidente, né? Então, o STF faz o quê? Declara a inconstitucionalidade de uma conduta do Estado-membro ou do Distrito Federal, tá? Então, se ele nega provimento, o processo é arquivado, não se fala mais em decretação de intervenção. Se for dado provimento à representação, o STF vai provocar o presidente da República, ou seja, vai informar para ele que houve essa ação e que ela foi provida, e o presidente tem 15 dias para decretar a intervenção naquele estado, tá? E a atuação do presidente é vinculada. Ok, gente? Faltou falar alguma coisa que eu tinha falado? Falei tudo? Mas resumidamente, é claro. Mas falei tudo ou faltou alguma coisa que vocês estejam lembrando aí? Querem perguntar? Não, professora. Não, falou tudo. Bom, espero que sim, né? Dei uma resumida aí, porque eu esqueci de gravar outra aula para aqueles que estão pegando o bonde andando. Eu dei essa aula toda, esqueci de gravar, e aí comecei um novo vídeo falando tudo outra vez, gravando. Tá? Então, gente, é isso. Eu não vou mais andar na matéria hoje, porque eu sei que essa matéria é muito densa, e a gente volta a falar sobre ela quarta-feira. Ok? Beleza.
Entendi, professora. Querem perguntar alguma coisa? Noelle, eu enviei a atividade para o seu e-mail, é isso mesmo, né? Sim, é isso mesmo. Tá bom, obrigada. Tudo certo. Ok, professora. Eu agradeço a presença de todos os 8 que estão aqui. 9 comigo. E 10. Nossa, que projetinho de carro. Matheus, você entrou, Matheus, e a aula tá acabando. Mas tá gravada. Então, gente, é isso. Até quarta-feira. E um abraço a todos. E aproveitem aí a quarentena enquanto podem. Tchau. Beijo. Boa noite, Professora, professora. obrigada pela aula. Muito obrigada. Ok, boa noite. Até quarta-feira. Tchauzinho, boa noite, galera. Até mais, galera.